Senador, uma honra conversar com o senhor novamente. Seja bem-vindo ao Auriverde. Obrigado. Prazer estar falando com a audiência da Auriverde. Aliás, é uma grande audiência verde e amarela, conquistada pelas suas posições, a sua postura, não é? Você não vive tergiversando, você é um sujeito posicionado e que, se você tem admiração por mim, saiba que a minha por você é dobrada, né? E muito obrigado por estar aqui com você. Obrigado, senador. Uma honra para mim. Eu fico até emocionado aqui. Senador, o vídeo voltou normal? Voltou normal. Senador, eu queria começar conversando com o senhor um ponto que eu tenho tratado aqui já há alguns dias, desde a última conversa que tivemos com o presidente Bolsonaro aqui na Auriverde na semana passada, e ele trouxe um ponto que para mim é fundamental. Se ele não estiver na disputa de 2026, é porque tudo deu errado. Se o presidente Bolsonaro não estiver na disputa para a presidência da República na eleição de 2026, é porque nós perdemos essa batalha. Queria ouvir o senhor sobre essa fala do presidente e essa defesa de fato, porque quando a gente começa a buscar opção, mas pode ser esse, pode ser aquele, significa que nós estamos abrindo mão de algo que nós não podemos agora afrouxar ou deixar que aconteça. Qual a opinião do senhor com relação à inelegibilidade do presidente Bolsonaro, senador? Assim, Pitório, eu sou muito pragmático com relação a Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro não está inelegível. Jair Bolsonaro é elegível. Jair Bolsonaro tem todas as condições constitucionais. A Dilma ficou inelegível porque a Dilma foi cassada e, em caso de impeachment, a própria Constituição já tira os direitos políticos da pessoa que foi cassada, né? Então, o Lewandowski fez aquela pantomima dentro da casa para violar a Constituição. Jair Bolsonaro ele não foi condenado em nenhuma instância. Obrigado, Jean. Obrigado. Jair Bolsonaro não foi condenado em nenhuma instância. Jair Bolsonaro não tem nada transitado em julgado. Jair Bolsonaro, o TSE tomou uma posição em cima de achismos, e eu afirmo para você por quê? Porque eu sabatinei o doutor Gonê. E eu não costumo receber ninguém no meu gabinete, porque eu acho que é um TCC. Se uma pessoa simples faz uma faculdade para se formar, ela tem que passar por um TCC, porque alguém que é indicado por um tribunal superior ou um PGR, ele tem que convencer o parlamentar dentro do gabinete do parlamentar com o currículo na mão. Não, ele tem que passar pelo TCC. Mas a pedido do senador Marco Rogério, que era amigo dele, e é professor dele lá numa pós-graduação, e um abraço ao meu querido Marco Rogério, eu recebi. E na sabatina do doutor Gonê, eu perguntei a ele onde o senhor encontrou base jurídica para votar pela inegibilidade de Jair Bolsonaro. Primeiro, porque está fora do ordenamento jurídico. Segundo, não há base jurídica para tal, querido Pittoli. E ele simplesmente gaguejou e falou, não, assim, senador, eu estou sendo sabatinado aqui para a PGR, não sei o quê. Ele sempre usa a figura para não querer responder, mas disse, porque, a gente achou por algumas evidências. Evidência de quê? Alguém tem que ser condenado por achismo. Então, Jair Bolsonaro, o Tribunal Eleitoral, na verdade, ele está elegível. Ele está elegível. Não há condenação em nenhuma instância. E aí depois você escuta um ministro do Supremo, Gilmar Mendes, que diz, olha, nós temos que acelerar agora em 2005 o julgamento de Jair Bolsonaro para não tumultuar em 2026. Então, Jair Bolsonaro, nesse momento, ninguém é insubstituível na vida. Mas, nesse momento, Jair Bolsonaro é insubstituível. Deus tirou Bolsonaro e o colocou nessa posição. E ninguém vai tirar. Ele será eleito pela boa, portentosa mão de Deus e pela força do povo do Brasil. E esses ministros do Supremo e do TSE haverão de cair em si, fazer uma reflexão no momento em que o mundo vive um outro momento com a eleição de Donald Trump,
Não estou dizendo que eles têm que ter medo de Trump, não. Eu só estou dizendo que eles precisam fazer uma reflexão, porque a liberdade e o presidente Bolsonaro simplesmente praticou a sua liberdade de expressão. Eles que eram o monopólio da informação, hoje não é mais, porque você pode juntar essas TVs fechadas aí, tipo aquela que eu não falo o nome, que não dá um terço da sua audiência. Não tem monopólio mais. Então, o que acontece? Eles precisam entender, esses ministros, esse consórcio que achou que, como disse Barroso, acabamos com o bolsonarismo. O que é acabar com o bolsonarismo? Jair Bolsonaro, ele não é mais um CPF. Jair Bolsonaro é o próprio rosto de um país que quer liberdade. Ele só falou de liberdade, ele se reuniu enquanto presidente com embaixadores. Qual é o crime? Ele era o presidente da República. E depois ele fala de um inquérito que foi pedido pelo próprio Supremo, pela Rosa Weber, para poder analisar uma denúncia feita pelo PSDB de que não havia lisura no processo eleitoral por causa das urnas. E por causa disso, Jair Bolsonaro ficou inelegível. Ele não está inelegível. Para mim, e digo aos brasileiros, não diga Jair Bolsonaro está inelegível. Jair Bolsonaro é elegível. Ele não está condenado em nenhuma instância. E não existe outro. Tem quadros importantes no PL, na direita do Brasil, tem quadros importantes? Claro que tem. Que podem ser de vereador a presidente da República. Mas, nesse momento, não há substituto para Jair Bolsonaro. O candidato é Jair Bolsonaro e eu quero ter o prazer de passar 4 anos como senador da República, tendo Jair Bolsonaro na presidência da República. Jair Bolsonaro é um símbolo. Jair Bolsonaro não é mais um CPF. É o símbolo dos valores da vida, é o símbolo do nascituro, é o símbolo dos valores da fé, dos valores de um país, da propriedade privada, sabe? Numa sociedade, num país violento, que precisa ter um cadeado na sua bicicleta para defender sua família, sabe? Porque uma bicicleta sem cadeado, o bandido ele nem pensa 10 vezes, ele monta e leva. O brasileiro é feito uma bicicleta sem cadeado. Bandido monta e faz o que quer. E uma arma é um cadeado que você põe na bicicleta, ele vai pensar 10 vezes se ele vai levar ou não. Então, por conta dessas pautas de Jair Bolsonaro, de amar o seu país, amar o agronegócio, que é o grande animal que carrega esse país nas costas, em que eles chamam de fascistas, um país que está destruído, onde 1 quilo de café hoje está mais caro para mim, acho que está mais caro até do que 1 quilo de ouro. Quem tem 1 quilo de café em casa hoje, pode guardar, que ele pode valer daqui 2 anos muito dinheiro. O país destruído, onde eles estão querendo chamar a Associação dos Supermercados para dar restolho para o povo. Então, muita gente que está aí fazendo coro com esse governo fica apresentando uma série de nomes, substitutos de Jair Bolsonaro. Não tem substituto, pô. Na minha visão, não tem substituto. Concordo. É Jair Bolsonaro candidato e ponto. Senador, e o que representa essa decisão do TRE de São Paulo ontem, na cassação de Carla Zambelli, 946 mil votos teve a Carla? O que representa isso? É mais uma tentativa de colocar medo sobre os parlamentares para que não opinem, não usem da sua liberdade e da sua inviolabilidade nas redes sociais, senador? Assim, só mostra que o PSOL hoje é um partido muito forte, muito querido e amado, né, pelas cortes. Porque tudo que o PSOL protocola é acolhido, não é? E o PL é perseguido. Tem que tirar do PL. É um acolhido e o outro perseguido. Não há o menor fundamento dessa condenação de Zambelli, de abuso de poder político, porque Zambelli fala numa das entrevistas dela, onde houve um problema com as urnas. Gente, qual o problema de falar mal de urna? Deixa eu falar qual é o pecado imperdoável. O pecado imperdoável é aquele que você blasfema contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável. Mas os outros pecados todos são perdoáveis. Agora, ninguém pode falar mal da urna. Quer dizer, o presidente do PDT, o Lupe, entrou na justiça, falou mal desde Brizola, de urna, esculhambou a urna. O Flávio Dino falou de urna, esculhambou a urna, que houve violação na primeira eleição dele para governador, na segunda para governador. Não está tudo certo. É tudo crime perdoável. O que Zambelli fez? Ela assaltou? Ela roubou? Ela estava com o nome na lista da Odebrecht?
Zambelli, por acaso, recebeu o dinheiro dos irmãos Batiste, da JBS? Não. O que ela fez? Assaltou o banco? Não. O que ela fez? Exerceu o seu papel. E por causa de uma palavra, ela foi caçada. Mas, Zambelli, receba aqui o meu apoio, o apoio do povo brasileiro, e eu tenho certeza que nós estamos vivendo num virar de página. Quando a Bíblia diz que a noite dura muito, mas a alegria vem amanhecer, o Brasil já passou da meia-noite. Na minha visão, nós já estamos vivendo lá para 3h30 da manhã, chegando 4 horas, nós vamos ver o sol da liberdade raiar. Porque essas liberdades que estão sendo tolhidas em nome da liberdade, essa tal democracia relativa, sabe, esse ativismo desgraçado judicial que se impôs nesse país, uma ditadura de verdade, em que o próprio Jair Bolsonaro, Zambelli, eu, você, sempre nos levantamos contra, eles agora querem fazer com que ela pague por isso. Mas ainda tem um recurso lá adiante, né, no Tribunal Eleitoral Federal, lá em Brasília, ela vai recorrer, certamente o partido dela está com ela. Falei pessoalmente com o presidente do partido, está com ela, o partido está com ela, nós estamos com ela, o Brasil está com você, Zambelli.